nome próprio. O nome próprio. Sei que vocês já estudaram, né? Já sabem o que é nome próprio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre nome próprio. Amém? É Isaías 9. Isaías 9. Então os irmãos, por favor, abrem suas Bíblias, que tiver Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nomes próprios, ou nome próprio. Isaías 9,6 está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Maravilhoso não é nome. Ah, pastor, mas está na Bíblia. Pois é, mas maravilhoso não é nome. Conselheiro também não é nome. Verdade. Ah, pastor, mas está na Bíblia. Mas conselheiro não é nome. Vou explicar isso depois. Deus forte não é nome. Mas está na Bíblia. Pai da eternidade também não é nome. Príncipe da paz também não é nome. Então vamos ler. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por este momento, por esse instante, da qual nós nos reunimos em torno da Tua Palavra. Abençoe os irmãos, a igreja daqui de Birité, e que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu não sei se alguns irmãos já viram ou já leram, mas nós mudamos o local da confraternização. Não será mais na pousada Bougainville Clube, será na própria igreja. Amém? Será na própria igreja. Isto por causa de custos, né? E houve muitas mudanças lá, depois que o proprietário, que era nosso colega, nosso amigo, César, partiu, morreu. Então os filhos tomaram conta de tudo e mudou muitas coisas politicamente falando. Então vai ser na igreja, lá no Tabernáculo da Fé, lá em Sazeiro, nos dias 19, 20 e 21. Inclusive, o irmão Emanuel, o jovem Emanuel, lá de Pedro Leopoldo, ia até fazer um vídeo com os jovens, hoje ou amanhã. Acho que não sei se era hoje que ia fazer ou amanhã, mas aí houve essa situação com o pai dele, pastor Carlos, teve essa situação de enfermidade, aí eu acho que deixou para a semana que vem fazer o vídeo, fazendo um vídeo como vocês fizeram, convidando as pessoas para estar conosco lá no dia 19, 20 e 21. Mas propriamente para o dia 20, às 4 horas, reunião com os jovens, até às 18 horas. E às 18 horas e 30 minutos, já começando com o culto especial à noite, já para toda a igreja. Então, eu tenho falado com um pastor amigo meu, pastor lá de Poços de Caldas, que é o pastor Sebastião Sanches. Nós estamos conversando para ele estar conosco, porque ele também tem reuniões lá com os jovens dele também, reunião no campo, com os jovens lá. Mas aí eu acho que vai deixar para a última semana de setembro, nossa terceira semana de setembro. Vai estar aqui conosco para pregar no sábado à noite para toda a igreja, junto com todos. Na abertura, na sexta, a gente vai convidar outro pastor. E domingo de manhã, na escola dominical, a gente vai convidar outro pastor para fazer um encerramento. Mas como vai ser na igreja, não terá encerramento de manhã. Tem à noite, no domingo à noite. Se fosse na pousada, seria no domingo de manhã. Mas como é a igreja, se encerra à noite na igreja no domingo. Amém, irmãos? Em vez de ser domingo de manhã. Muito bem. Então, o que nós precisamos fazer, a minha preocupação é fazer
aquela cobertura que nós precisamos fazer ali fora, na área. Fazer uma cobertura lá. Não precisa, acho que não precisa nem colocar o piso, fazer o piso. Somente a cobertura, o telhado, que aí embaixo, mesmo que não dê para fazer o piso, a gente coloca ali uma brita bem fininha ali, deixa tudo ajeitadinho, coloca as cadeiras ali e põe um telão lá, uma tela lá para, se caso precisar das pessoas ir lá para fora, põe uma tela lá fora, um vídeo para pegar as imagens e jogar lá para fora e assim o povo assistir. Amém? Então, a gente precisa fazer isso. Estamos no mês de... Já estamos entrando no mês de julho, aí ficaria julho, agosto, setembro. 3 meses praticamente, né? Isso é o tempo que nós teríamos para fazer isso. Eu até fiz um orçamento prévio, da madeira, telhas, são 64 telhas, 64 telhas de 2,44 cada uma, por 1,10, 65 cada uma, então você vê quanto é que fica, dá mais de 3 mil reais. A madeira e tudo, fiz um orçamento, deu 7 mil e poucos reais. Só disso aí. E os filhos do César, da pousada, estavam querendo cobrar 2.500 por cada dia. 2.500 na sexta, 2.500 no sábado, 2.500 no domingo. Eu falei, não, aí não dá não. Aí eu falei, não, eu prefiro fazer na igreja mesmo. Amém, irmão? Fazer na igreja. Hã? Faz um nível só. Coloca todo mundo no mesmo nível. Se ele chegar para mim assim, o pastor Norei está cheio de dinheiro, eu vou abrir lá o carro cheio de boleto lá. Cheio de boleto. Muito bem. Quem é que sabe aqui o que é nomes próprios? Levanta a mão. Quem aqui está estudando quinta série, sexta série, não conhece nomes próprios? Que é Giovana, não sabe o que é nome próprio? Já passou essa fase, já? Já passou essa fase, mas não pode esquecer. Nome próprio, você sabe o que é nome próprio? Não? E você, Luiz? Não? E o certo? Sabe o que é nome próprio, não? E você, irmã Cleide? Não está que sabe? Nome próprio, ele envolve nome, né? Exatamente. Nomes próprios tem vários tipos, mas é que nós vamos fazer aqui agora. Nomes próprios. Eu aprendi isso na 4ª série. Então, o que são nomes próprios? Quando se fala próprio, exige uma particularidade no nome. Correto, irmãos? Amém. Existe uma particularidade no nome próprio. Já está falando a palavra próprio. Isso quer dizer que alguma pessoa pode ter o mesmo nome, pode ter até o mesmo nome seu, mas é próprio seu. A única coisa que não pode ser própria é quando nós fazemos um CNPJ. Não podemos ter o mesmo nome da empresa. Não podemos ter 2 CPFs iguais. Veja bem. Mas quando se fala de nomes próprios, o que é nome próprio? Vamos supor, então vamos dar alguns exemplos aqui. Pessoas. Pedro, Ana, Carlos, Sofia, Cleide, Gabriel, Giovana. São todos nomes próprios. Nomes próprios. Aí eu falo assim, Giovana é uma garota legal. Onde está o nome próprio? Só no nome Giovana. A garota legal já não é o nome próprio. Está entendendo? Não é nome próprio. Pastor não é nome próprio. É título, é um ofício. Eu tenho um nome. O nome próprio é Vanderlei Bonfim Costa. Amém? Amém. Isso em relação a pessoas. Agora, a relação em lugares. Por exemplo, Brasil, nome próprio. São Paulo, nome próprio. Rio de Janeiro, Europa, Amazonas, nome próprio. Outros exemplos. Instituições. Google, Banco do Brasil, Unesco, nomes próprios.
Então, se nós temos um Deus e cremos em um Deus, se nós cremos que existe um Deus, qual o nome de Deus? Senhor Jesus. Não é, irmão? Senhor. Deus tem um nome, não tem? Senhor Jesus. Deus tem um nome. No Antigo Testamento, Deus não tinha ainda revelado o seu nome, mas todavia ele era conhecido. Deus no Antigo Testamento não tinha revelado o seu nome para a humanidade. Verdade. Não tinha revelado nem para os profetas. Verdade. E eu vou dizer mais para vocês, nem para os anjos. Ó, Nem para os anjos Deus havia revelado o seu nome. glória a Deus. Porque no céu, Deus, para os anjos, era conhecido como Miguel. Ó, Na terra, para os homens, era conhecido como Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Texu. Moisés, eu sou, que eles falavam, né? Eu sou. Eu sou, mas não é nome. Maravilhoso. É tudo Maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade, Emanuel, mas não é nome. Tava tudo em... Quando você vê uma pessoa com o nome de Emanuel, não é nome. Não é nome próprio. Então vejam bem. Então, Deus não era conhecido. Os anjos só pôde saber o nome de Deus, humanamente falando, na terra, quando Deus mandou Gabriel ir até Maria. Gabriel foi o primeiro a saber qual era o nome de Deus que seria entre os homens. Amém. Gabriel foi o primeiro a saber. Deus disse para Gabriel, Gabriel, vá e encontre com essa donzela, essa moça, essa jovem, que está prometida ao seu marido, que era José, e diz para ela o que vai acontecer. Amém. Depois que disse para ela o que ia acontecer, disse, agora você vai pôr o nome dele de Jesus. Privilégio para Gabriel, né? Muito bem. Então, Deus não era chamado de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque o seu nome não era revelado ainda. O seu nome não tinha sido conhecido. Porque entre os anjos, seres celestiais, é Miguel. Mas entre os homens é qual? Não tinha ainda sido revelado. Não tinha ainda sido mostrado ao mundo. Amém. Aí você pega lá em Isaías 7,14, está escrito assim, porque eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o porás o seu nome de Emanuel. Alguém poderia dizer assim, o nome dele é Emanuel. Mas se você pegar Mateus 1,21, a tradução não é nome. É Deus conosco. Deus conosco não é nome. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Coisa simples, mas... É verdade. Bem simples, mas só que precisa... Alguém vai parecer simples, mas não é tão simples assim como as pessoas pensam. Vocês estão entendendo? Amém. Alguém pode dizer, é Emanuel o nome dele. Porque está dizendo lá em Isaías 7,14, e por seu nome de Emanuel, e Emanuel não é nome. Se for assim, pai é nome, Cristo da paz é nome. Verdade. O filho do irmão dela, então, não é nome. Não é bem nome, porque lá está escrito, Emanuel traduzido é Deus conosco. Porque o nome dele é Manuel. Pois é, mas as pessoas, o profeta diz, cuidado ao escolher os nomes. Tem que saber escolher os nomes. Hoje em dia, você pode observar, os pobres gostam de colocar o nome dos filhos de rico, o nome de filho. É Enzo para cá, Enzo para lá, é Enzo para lá, é não sei o quê. Patrick. É não sei o quê, é Henry, é Blen, é Blanc. Você pode ver, só pobre faz isso. A maioria é pobre. E os ricos vêm e acabam com tudo. É João Miguel, é Pedro Miguel, é não sei o quê. Maria, Joaquim, Serafina. E aí muda o contexto. Então vejam bem. Nome carrega influência. As pessoas não sabem disso. Nome carrega influência.
Já pensou uma pessoa colocar o nome da sua filha de Jezabel? Isso carrega uma influência. Judas Iscariotes, Jezabel, Dalila, Caim. Então as pessoas têm que saber como coloca o nome. Tem que buscar. Quando eu fui colocar o nome dos meus filhos, quando eles nasceram, eu, mas a minha esposa, nós buscamos para ver qual o significado que tem por detrás do nome e a influência que carrega. Porque você tem que ver duas coisas. O nome, que é o nome, o significado, e a influência que carrega sobre o nome. Tem que fazer isso, tem que ter isso. Porque tem que ver o significado e o nome que carrega. E a influência que carrega. Então, quando eu nasci, meus pais não sabiam dessas coisas, não sabiam nada. Colocou o nome de Vanderlei. Mas eu sabia por quê. Por causa de Vanderlei Cardoso. Mas aí eu falei, meu Deus, colocaram meu nome influência de um cantor. E agora, como é que eu faço? Vou atrás do significado. Vou atrás do significado. E aí eu fui atrás do significado e Vanderlei significa navegante. Navegante. Então vejam bem, o nome carrega em si uma influência. Então eu peguei, quando veio o Áquila, tinha o Áquila na Bíblia, então a Áquila significa águia. Depois veio a segunda, veio a Sharon Rose, então significa rosa de Saron. Depois veio a Yasmin. Então, vejam bem, então o nome carrega em si carrega um peso, só que isso espiritualmente não atrapalha a pessoa. Não atrapalha. Né? Não atrapalha. Eu conheço um irmão, por exemplo, da mensagem, que chama Jarbas. E a palavra Jabas significa trazido do inferno. Isso é o significado da palavra Jarbas. Então, observe que os nomes têm sentido e faz sentido. O profeta disse, você sabe por que o nome... O profeta disse, sabe por que o nome de Jacó foi mudado para Israel? Enganador. O profeta disse que Deus não podia continuar com Jacó com o nome de Jacó. Enganador. Não podia. E o nome de Jacó foi mudado. Quando ele lutou com Deus ali, no vale, quando ele lutou com Deus, terminou a luta, Deus falou assim, você não será mais chamado de Jacó. Tu, após agora, daqui em diante, será chamado de Israel. Porque como príncipe, lutaste com Deus. Amém, irmão? Isso é que significa Israel, príncipe. Então, sabe por que Saulo não podia continuar com Deus? Grande. Como Saulo? Grande. Entendeu? Aí está. E Deus não queria ninguém grande. Amém. E mudou para Paulo. Sabe por que Deus teve que mudar o nome de Pedro? Está lá escrito. Ele não podia continuar com aquilo. Ele foi mudado. Então, vejam bem. Se na terra, presta atenção, se aqui na terra alguns nomes perante Deus teve que ser mudado, imagine quando nós recebemos o nosso novo nome. Amém? Amém. Por que Deus teve que mudar esses nomes? Porque eles carregavam influências pesadas. Verdade. Por isso que Deus teve que resolver isso aqui na terra logo, antes de chegar aquele dia. Amém. Mas o nosso nome será mudado. Amém, irmão? Da qual você não conhece. Eu não conheço, mas nós conheceremos quando for revelado. Amém, irmão? Quando for revelado. Esse nome Vanderlei que meu pai colocou, não foi esse que Deus me chamou. Verdade. Quando a palavra veio revelada a mim, quando o evangelho estava sendo revelado a mim, Deus estava me chamando pelo nome que ele colocou, não que meu pai colocou. Porém, eu não sei, só saberei quando chegar lá. É verdade. Verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Esse nome humano que os nossos pais colocam, não, se você for um eleito, não é o nome que está lá no livro da vida do Cordeiro, não. Amém. Amém. Cada eleito está com o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Porém, o nome humano, quem colocou foi meu pai e minha mãe. Verdade. Eles não tiveram revelação para entrar no livro da vida.
Verdade. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém. Amém. Esse nome Vanderlei aqui na Terra, quem me deu foi meu pai, para ser conhecido, para ter um RG, para ter um CPF, para ser conhecido entre as pessoas, entre as pessoas. Mas esse não é o nome nos céus. A Bíblia diz que receberemos uma pedra branca e com ela o seu nome. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, vejam bem. Então, observe que o nome, Deus não tinha ainda revelado o seu nome aos homens. E observe que na Bíblia, você vai observar que na Bíblia teve gente que, fez isso para saber qual é o nome de Deus. Verdade. Sabia disso? Verdade. Teve gente que lutou para saber o nome de Deus. Duas pessoas eu quero citar. Moisés. Verdade. Moisés, quando estava tendo aquela conferência com Deus, ali no deserto, vai lá. Não, eu sou mudo. Vai lá. Não, eu sou mudo, não. Não, eu sou gago. Vai lá. Não, não vou, não. Vai lá. Você vai sim. Mas eu sou pesado de boca. Não, vai sim. Tá bom, eu vou. Mas qual é o nome do senhor? Ele disse, como assim? Não. Mas eu vou chegar lá. E Moisés continuou assistindo. Como é que eu vou dizer para o faraó quem foi que enviou? Aí Moisés insistindo. Fala, tá bom, Moisés, vai lá e fala com eles que eu sou o enviou. Mas não falou o nome, amém, irmão? Porque o nome não tinha sido ainda revelado aos homens. Não tinha ainda sido. Vocês estão captando, irmãos? Amém. Os jovens estão captando, os jovens? Amém. Amém. Isso eu vou chegar até onde a irmã vai receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí o outro foi quem? O outro foi ali a mãe de Sansão, o pai. Hã? Querendo saber o nome. Querendo saber o nome. Verdade. Querendo saber o nome. O outro, quem foi o outro? O outro perguntou, disse, por que quer saber meu nome, sabendo que é maravilhoso? Eu esqueci o nome desse personagem. Por que querem saber meu nome, visto que é maravilhoso? Amém. Então, vejam bem. Então quer dizer, prestem bem atenção para vocês verem a situação. Então, Deus não tinha um nome no Antigo Testamento. Deus era conhecido pelos seus atributos, pelos seus títulos, pelos seus ofícios. Amém, irmão? Até a palavra Jeová não é nome. Verdade. Se você encontrar alguém com o nome de Jeová, não é nome. Verdade. Jeová não é nome. É título. Agora, eu não... Isso é eu, Vanderlei Costa. Eu não tenho coragem, eu não teria coragem de colocar o nome do meu filho de Jesus. Verdade. Muito embora que Senhor é só um. Verdade. Jesus tem vários. Verdade. Mas eu não gostaria de ter e nem colocar o nome de meu filho de Jesus. Aí você fala, por que, pastor? Visto que é um nome maravilhoso? Sim, sim. Você tem o nome de Jesus. Mas aí seu filho começa a crescer, põe apelido dele na escola, ele vai jogar bola e xinga Jesus, manda ele lá tomar não sei aonde, xinga. Verdade. Jesus vai não sei o quê. Jesus, filho não... Estão entendendo, irmãos? É verdade. Eu não faria isso. Não nasceu de todo nome. Não faria isso. Porque Jesus é um nome dado entre os homens. Mas quando ele é glorificado, ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Senhor Jesus. Jesus tem vários, mas Senhor é só um. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então veja bem. Então quer dizer, é errado e não é errado. Mas estou falando eu, não teria coragem de colocar o nome do meu filho em Jesus. Nome santo. Não teria. Não, o Jesus não é santo. O nome de Jesus não é Senhor santo. que é. Senhor Jesus Cristo você quer. Porque Jesus tem muitos. É verdade. O sobrenome é Jesus. É sobrenome? Pois é. José Eustáquio de Jesus. Sim, pois é. Tá vendo? E tem gente que tem esse sobrenome, Maria Cicrana de Jesus. E nem é de Jesus, é do diabo, está fazendo as coisas do diabo. Então, veja bem. Então, observe você ver.
Deus tinha vários atributos, vários títulos. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela. Tenha todos os títulos: Pai, eternidade, Príncipe da paz, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová, todos os títulos, todos os ofícios dele, mas ele não tinha um nome. Está escrito que meu nome é Já também, né? Meu nome é Já. Emanuel, Jeová, todos não era nome. Não era nome. Mas, todavia, Deus ia revelar seu nome. Por quê, pastor? Porque ele deveria ser um de nós aqui na terra. Amém, irmão? Ele tinha que ser um de nós. Ele tinha que ter um corpo de carne como nós. Ele tinha que ter a semelhança nossa. Olha que terrível fizeram lá atrás, no deserto. Colocou a semelhança de Deus como bezerro. Mas a semelhança de Deus é um homem. Amém, irmão? A semelhança de Deus é um homem. Ele se fez semelhante a nós. Ele não tinha um nome. Vejam bem. É tanto que se você chegar para um demoniado e dizer assim, ó, Satanás, eu te expulso em nome de Jeová, ele não vai sair. Porque o diabo sabe que o nome de Deus não é Jeová. Eu te expulso pelo nome de Emanuel, não vai sair nunca. Eu te expulso pelo nome de Jeová Jireh, Jeová Rafá, não vai sair nunca. Porque esse não é o nome. Só há um nome. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Não são nomes próprios. Pai é um título que você recebe quando você gera um filho. Filho é um título que a pessoa recebe quando é gerado, nascido. Espírito, todo homem e mulher tem, mas não é um nome próprio. Amém, irmãos? Não é nome próprio. Gente, irmãos, olha, presta bem atenção. É claro que precisa de revelação, Mas isso aqui, as denominações rejeitam de toda maneira, irmãos. Sabia disso? Se as denominações que estão agora com as portas abertas soubessem disso, todas iriam pedir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para consertar o seu erro escriturístico. Veja. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Não são nomes. Aí, o que eles fazem? Engancham. Quem já viu um boi enganchado um boi ou um bezerro enganchado na cerca? Levanta a mão. Fica bem. O profeta irmão Branham disse que de Mateus 28:19 a Lucas, a Atos 2, para a denominação é a cerca. Porque eles embolam no arame. Mateus 28:19. Fica embolado ali na cerca. Para nós não tem cerca. Nós já cai de nome Mateus 28:19 direto em Atos 2:38. Amém, irmãos? Mateus 28:19 já liga nós direto a Atos 2:38. Mas para as denominações que estão confusas e cegas, lá em Mateus 28:19 tem uma cerca. E que não consegue passar, fica embolado ali dentro, ali, ó. Você já viu aquele animal com a pele, como é que chama? O pelo todo rasgado ali no arame, e não sai e tal, aquela coisa toda enrolada no arame, porque ele não consegue passar para o outro lado, está todo enrolado. Mas para o eleito, para o revelado, ele passa, amém, irmão? Por que eles ficam enrolados ali, pastor? Porque está escrito assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando as pessoas. Não é assim que fala assim? Batizando-as em nome. Pai não é nome. Em nome do Pai, Pai não é nome. Em nome do Filho, Filho não é nome. Espírito Santo também não é nome. Nem Espírito Santo é nome. Mas eles engancham ali só porque Jesus Cristo disse nome. Mas é Jesus está dizendo, é nome do Pai. Pai é nome, irmão? Filho não é nome. Espírito não é nome. Mas o que Jesus disse? Jesus estava dizendo para a igreja fazer aquilo. Era uma ordem. E não repetir a ordem. Era para cumprir a ordem. Mas para isso, o entendimento dos apóstolos teve que ser aberto.
para compreender as Escrituras. Porque Jesus estava sendo falado nos profetas, nos salmos, em tudo falava dele. Amém, irmão? Veja, você só tem poder de vida eterna examinando as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque dela testifique de mim. Nelas encontrareis a vida eterna. Amém, irmão? Mas as pessoas não examinam. Examina o catecismo da Igreja Católica. Examina as revistinhas da denominação. Tem que examinar as Escrituras. Amém. Deus nos deu as Escrituras. Amém, irmão? Amém. E por revelação é que você toma isso. Então, veja bem. Não é. Então, quando o profeta, depois que o nome de Deus foi revelado na terra, quem soube disso? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas ficou sabendo o nome de Deus na terra. A primeira foi Maria, que soube qual seria o nome. Depois Maria diz para Pedro. Depois Maria fala para sua... Como é que é? Prima, né? Sua prima. Isabel. E Isabel fala para sua marido. Isabel estava esperando um menino de 6 meses já. Que era João? Só 4 pessoas sabiam do nome de Deus na terra. Amém. Pedro, ou José, Maria, esqueci o nome dela, Isabel e o marido dela, que é Zacarias. Só os 4 sabiam. Só os 4. Presta bem atenção. Até então, o nome de Jesus Cristo não era falado. Diz o profeta, a primeira pessoa que ouviu, presta atenção, a primeira pessoa que ouviu o nome de Jesus no mundo, essa pessoa estava morta. Por que o silêncio? Por que não houve um amém? Por que não houve um é verdade, pastor? É verdade. Não sou eu que disse, é o profeta quem disse. Diz o profeta, e a primeira vez que o nome de Jesus Cristo foi falado, uma criança de 6 meses que estava morta no ventre de uma mulher ressuscitou. Amém, irmãos? Era João Batista. O profeta disse que ela estava preocupada porque a criança não mexia. Isabel estava preocupada e era uma mulher de idade. Ela era uma mulher avançada em idade. Quase igual Sara. Mas a criança não mexia, diz o profeta. Pastor, mas onde está escrito isso na Bíblia? Temos um profeta, amém, irmão? Amém, verdade. Mas a criança não mexia. Estava morta. E a primeira pessoa que ouviu o nome de Jesus ser falado, proclamado, estava morta. E quando Maria abraçou e ouviu a saudação de Isabel, a criança saltou no ventre dela. Amém, irmão? Glória a Deus, amém. Amém? Amém. Então, observe que... Presta bem atenção. Aqui está o segredo. Na hora que o anjo vem e diz assim, ó, e porás o nome dele de Jesus. O anjo não disse assim, ó, e porás o nome dele de Senhor Jesus Cristo. O nome Jesus é o nome humano na terra. É o nome que o vizinho chamava ele, é o nome que os amiguinhos da escola chamavam ele, é o nome dos vizinhos, dos amigos que chamavam ele de Jesus. Quando ele ficou mais velho, quando ele começou o ministério com 30 anos, e 3 anos e meio de ministério, morreu e ressuscitou. A partir do momento que ele ressuscitou, tornou-se Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? É verdade. Por isso que se você batizar em nome de Jesus, ainda não é perdão dos pecados. Verdade. Só tem perdão dos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Porque Jesus tem muitos, Senhor é só um. É verdade. Eu vou lá, amanhã, por exemplo, eu batizo a Ingrid. Eu vou lá e falo, Ingrid, eu te batizo em nome de Jesus. Não batizei. Não batizei. Ah, mas foi Jesus, não batizei. Tem que ser Senhor Jesus Cristo. Só em Sarzeto tem uns 4 Jesus que eu conheço. Mas não é Senhor. Senhor é só um. Diz o profeta,
Mesmo se você batizar em nome só de Jesus, não perdoou o pecado ainda. Porque você está batizando no nome de um homem que ainda não tinha sido glorificado. Mas se você batizar em nome de Jesus Cristo, recebeu glorificação. Amém, irmãos? E tornou-se Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. E recebeu as chaves. Amém? Então vejam bem. Mas Deus tem um nome. O nome próprio. Olha, nome próprio. Que ele recebeu ao vir o mundo por meio de um nascimento imaculado. Por meio de um nascimento imaculado. Vejam bem. Por meio de um nascimento imaculado. Vindo no ventre de uma virgem. Isaías 7,14. Não existe três pessoas distintas formando um Deus. Isso é paganismo, politeísmo. O que existe é um Deus com nome, mas que possui vários títulos, assim como no Velho e Novo Testamento. E Pai, e Filho e Espírito Santo é mais uns deles. Agora, eu aprendi isso na quarta série, na quinta série, que nome próprio, sobrenomes próprios, né? Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. É verdade, irmão, ou não é? É verdade. Vejam bem. Amém. Eu não posso chamar, por exemplo, eu sou filho, eu sou neto e sou pai. O profeta disse, a minha esposa não tem poderes sobre mim como filho. Ela tem como marido. É outro título meu. Amém, irmãos? Amém. Ela não tem poder. A minha filha não tem poderes sobre mim como marido. Eu sou o pai dela. Verdade. Amém? Amém. Se eu tivesse um neto, ele não teria poderes meu como pai. Verdade. Teria que ser um neto. Verdade. Então eu sou pai, filho, neto. Verdade. Eu sou pastor Derlei Bonfim Costa. Mas Deus tem um nome. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens. Verdade. Existe outro nome dado entre os homens, irmão? Não, é só um. Verdade. E Deus nos deu essa verdade revelada. Esse é o nome que perdoa pecados. Amém. Glória a Deus. Esse é o nome que estremece o inferno. Verdade. Esse é o nome que Satanás teme. Verdade. Amém? Amém. Então o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. Quando alguém perguntar para você assim, você crê em Deus? Sim, eu creio em Jesus Cristo. Aí a pessoa perguntar, não, mas eu falei em Deus. Jesus Cristo é Deus. Amém, irmão? Verdade. Glória a Deus. Jesus Cristo é Deus. Amém. Não é assim? Então, mas e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo? São ofícios? Verdade. São títulos de um Deus. Né? Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. São todos ofícios que têm um nome. Então veja bem. Então, assim como o Pai, sendo Pai, ele se tornou. O profeta disse que Deus nem era Pai ainda. Verdade. Porque não tinha gerado ainda. Verdade. Mas quando ele gerou, ele tornou-se Pai. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Ele nem tinha sido filho ainda, mas quando ele foi gerado, se tornou filho. Verdade. E como o corpo precisa do espírito, Deus entrou dentro do corpo. Amém, irmão? Verdade. Deus entrou dentro do corpo. Verdade. Vejam bem. Amém. E ele, então, como nós, tinha corpo, alma e espírito. Correto? Amém. Ele tinha corpo, alma e espírito. Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Amém, irmão? Ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Irmão Sebastião, está indo embora por quê? Não tem ônibus? No ônibus vai passar das quase 10 horas depois. Depois? Ué, irmão, pela palavra eu espero até meia, 1h30. Então vejam bem. Mas tudo bem, irmão. Então vejam bem. Então, observe que ele foi 100% homem, mas foi também 100% Deus. Verdade. Você crê nisso, irmão? Quando ele ouviu falar que seu melhor amigo
tinha morrido, que era Lázaro, ele foi 100% homem, porque chorou. Amém, irmão? Mas quando ele disse, Lázaro, sai para fora, ali foi 100% Deus. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Quando ele tinha feito uma campanha evangelística, das quais muito poder saiu dele naquele dia, ele pegou um barco e foi para o outro lado do mar. E lá na proa ele dormiu, porque ele era um homem. Ali era 100% homem. Mas quando Satanás pegou alguns demônios e alvoroçou o mar para tentar afundar o mar, e porque as águas agitavam o barco, ele subiu na proa e disse, mar, aquieta-te. Ali foi 100% Deus. Amém, irmão? 100% Deus. Então as pessoas não sabem diferenciar, não sabem dividir o momento que Jesus Cristo estava agindo 100% como homem e 100% como Deus. É verdade. Amém? Amém. Então Jesus foi tanto homem como Deus. Verdade. Deus, homem. Verdade. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém. O verbo, a palavra se fez carne. Ele estava em nosso meio e vimos a sua glória. Amém, irmão? Então diz o profeta, se você tem revelação do nome de quem é o nome de Deus, você é a pessoa mais poderosa que tem nessa terra. Amém, irmão? Porque se eu, como crente, chamo Jesus de Deus de primeira pessoa, Jesus de segunda e o Espírito Santo de terceira, que poder eu tenho? Nenhum. Verdade. Não tenho poder nenhum, igreja não tem poder nenhum. Mas quando o diabo sabe que você tem revelação do nome verdadeiro de Deus, ele tem medo. Amém, irmão? Ele vai ter que pisar diferente, ele vai ter que agir diferente. Ele não vai fazer uma lambança como faz na denominação. No lugar que tem a revelação, o diabo não faz bagunça, porque tem revelação. Quem ouviu ou quem leu uma mensagem que eu preguei, um áudio, que eu respondi uma pergunta, onde a pessoa perguntou por que nas igrejas da mensagem os demônios não se manifestam. Eu vi. Viu? Leu? Ouviu? É verdade. Porque tem revelação. É verdade. O diabo aqui não faz bagunça, não. Nem fazer bagunça, não. Quem fala que as portas de ferro não pode contrair. Não tem bagunça, não. Ele faz bagunça onde não tem revelação. As portas de ferro não prevalecerão. Ele faz bagunça onde não tem revelação. Mas onde tem revelação, ele não faz bagunça, não. Ele fica escondidinho, caladinho. Não faz bagunça. Verdade. Não quer dizer que vai manifestar. Mas manifesta sim também. Não quer dizer que não manifesta, mas manifesta. Mas ele sabe onde tem revelação. Ele sabe onde pisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Mas aonde não tem revelação, chama Deus de 3 pessoas distintas, aquela coisa toda, mulher pregando, onde não tem revelação, ele não está nem aí, não. Verdade. Ele faz uma bagunça todinha. Faz o show dele. Faz o show dele. Faz o show ainda. Verdade. Bom, para nós terminando aqui, Judas, capítulo 4, você já sabe. Mas vamos pegar a adoção, manifestação do Filho de Deus, 271. E Pai, Filho e Espírito Santo não é o nome de Deus. Verdade. Deus tem um nome, o seu nome é Jesus Cristo. A Bíblia diz, a família no céu é chamada Jesus, e a família na terra é chamada Jesus. Isto é certo. Então Deus tinha um nome. Verdade. Um nome humano. Ele tinha que ter um nome. Chamava Jeová Jireh, Jeová Rafá. Eram antes seus títulos da deidade, mas ele tinha um nome. Jesus é este nome. Amém, irmão? Jesus é este nome. Então o que acontece? A igreja é a noiva, é a esposa de Jesus Cristo. E quando a mulher casa com um homem, o que ela faz? Ela pega o nome do seu marido. Ela pega o nome do seu marido, passa a assinar o nome do seu marido. Verdade. Então ela é chamada Senhora Jesus Verdade. Cristo. Por isso que ela é batizada em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Verdade. Amém? Amém. Meu sobrenome é Vanderlei Bonfim Costa. Quando eu me casei com a Andresa, ela era só Andresa dos Santos. Então ela passou a ser Andresa dos Santos Costa. Verdade. Porque ela herda o meu nome. Amém, irmãos? Então a mulher, quando casa, passa a receber o nome do seu. E o nosso marido espiritual é Senhor Jesus Cristo. E quando é que nós recebemos o nome dele? No batismo. Amém, irmão? Então, se você é batizado, presta atenção. Você recebe o nome dele no batismo, mas só é esposa se receber o Espírito Santo. Amém. E agora pegou. Verdade. Pensa que é brincadeira? Não é brincadeira, não.
Você não é esposa quando recebe o nome dele, não. Você só é esposa quando recebe o Espírito dele. Amém. Verdade. Quando você recebe o Espírito Santo, batizado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é essa igreja aqui, não. O corpo de Cristo é invisível. Verdade. O corpo de Cristo é invisível. O corpo de Cristo é formado de Espírito. Por um Espírito fomos batizados no corpo. Verdade. Amém? Amém. Por um Espírito somos batizados. Não é pela água, é por um Espírito somos batizados. Amém. A água é só um testemunho público que você reconheceu e você soube e que você vai vir pela justificação da sua fé, dos seus pecados. Amém, irmão? E dá um testemunho público e batiza e mostra para todo mundo que você creu. Amém. É verdade. Batismo na água é um testemunho público da sua fé que agora você recebeu, que você acabou de crer. Batismo na água. Mas Senhor Jesus Cristo é quando você recebe o Espírito dele. É o Espírito dele. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, estamos dentro do corpo de Cristo, aí sim você é esposa dele. Você faz parte do corpo. Vocês estão entendendo? Aqui está meu corpo aqui. Aqui tem 2 mãos, tem 2 olhos, 2 ouvidos. Todos esses membros fazem parte deste corpo. Faz parte deste corpo. Então o corpo de Cristo tem vários membros. Não é membros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não é esses aqui não. Não é contado aqui, 1, 2, 3, não. É os membros espirituais no corpo de Cristo. Amém, irmão? Você precisa ser batizado na água? Precisa. Mas muito mais do Espírito. Amém, irmão? É necessário batizar na água? Sim. Mas tem que ser batizado no Espírito Santo. Diz o profeta, o batismo na água, em nome de Jesus Cristo, te põe no companheirismo. Para ter companheirismo. Mas batismo do Espírito Santo é companheirismo do céu. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Os irmãos entenderam?